Língua portuguesa. Leitura. Livro D. Lição 9, aula 1. Olá, crianças! Vamos começar mais uma lição. Memórias, lembranças. Como é bom lembrarmos de coisas que nos fizeram bem. Lembrar de bons momentos que vivemos com pessoas queridas. Mas às vezes, nossa memória falha. Às vezes, nos esquecemos de algumas informações importantes. Mas o que fazer para não esquecermos? Anotar? Rever sempre? Reler? Praticar? Hoje vamos começar a aula relembrando alguns pontos que já estudamos. Estão prontos? Vamos nessa! Leitura. Vamos relembrar o que vimos nas últimas lições. Na lição 8, vimos uma entrevista. Quem foi mesmo? Ziraldo. Isso mesmo, Beto, Ziraldo. E por que ele estava dando aquela entrevista? Sim, ele estava lançando um livro novo. Qual era o nome do livro? O Menino da Lua. Isso, Alfa. Nessa entrevista, o autor nos contou uma curiosidade sobre suas idas à Bienal do Livro. Que curiosidade foi essa? Sim, sobre as filas que se formam em seus estandes. O que ele comentou sobre essas filas? Ele disse que os outros autores não gostam de ficar perto do estande dele. Mas ele se diverte com as filas. Exatamente, rapazes. Na lição anterior a essa, sobre o que falamos? Sobre as estações do ano. Vimos algumas características de cada uma delas. Vamos relembrar algumas? Como é conhecida a primavera? Estação das flores. Qual a principal característica do verão? É a estação mais quente do ano. E a mais fria, qual é? O inverno. Falta uma estação, qual? O outono. O que podemos falar sobre ele? Ele começa no mês de março e vai até o mês de junho. Isso mesmo. E temos neve no Brasil? Sim. Em qual estação? No inverno. Mas tem neve no país todo? Não. Só em alguns estados. Quais? Rio Grande do Sul e Santa Catarina, por enquanto. Isso mesmo. E para testar mesmo a nossa memória sobre o que falamos no texto da lição 6, quem se lembra? Sim, falamos sobre 2 assuntos, vejam. O primeiro falava sobre o jacaré de papo amarelo. Quais informações o autor nos deu nesse texto? Ele comentou sobre algumas características desse animal. Qual, por exemplo? Ele pode chegar a 2 metros. É verdade, Alfa. O autor disse também onde podemos encontrar esse animal. Falou sobre a carne dele, sobre seus filhotes. No final, o autor ainda comentou sobre outras espécies de jacaré que encontramos aqui no Brasil. Quais são? O jacaré de lunetas, o jacaretinga, o jacaré-curuá, o curubana e o jacaré de coroa. E o outro texto, sobre o que ele falava? Sobre uma região de Portugal. É, Beto, sobre o Alentejo. Nesse texto, o autor nos informa sobre algumas curiosidades sobre essa região. Me falem algumas. Lá tem castelos grandes e ruas pequenas. E eles continuam com as mesmas tradições de antigamente. Isso mesmo, rapazes. E qual é um exemplo dessa tradição? Vejam ali no texto. Os pastores conduzem seus rebanhos de ovelhas do mesmo modo que seus antepassados. Excelente! Vocês estão com uma memória muito boa, rapazes. Mas voltando ao texto do jacaré, quem sabe me dizer onde o jacaré vive? No rio ou no mar? Os jacarés vivem perto de rios ou lagoas. Mas qual é a diferença entre
oceanos, mar, rio, lagoa? Vamos ver. Veja toda essa parte azul clara do mapa. O que ela representa? Os oceanos, isso mesmo. Temos diferentes oceanos pelo mundo. Mas o que são oceanos? Oceanos são exatamente isso, uma grande área de água. Vejam como ela é grande mesmo. E nós podemos beber essa água que tem nos oceanos? Não, ela não é própria para beber. Ela é uma água bem salgada. E mar? Quem conhece o mar? Onde tem mar? Na praia, sim. Na praia tem mar. E vocês já viram o mar? Eu já fui à praia com meus pais. Eu não conheço, ainda não fui à praia. E como você imagina o mar, Beto? Eu acho que ele é bem grande, com muitas ondas. Vamos ver então algumas características do mar. O mar é uma grande área de água salgada também, mas ele tem terra em volta, como uma praia mesmo. Quando a região onde moramos tem um mar por perto, dizemos que essa é uma região litorânea. Isso porque ela fica perto do litoral, que é exatamente a terra próxima a uma porção de água, que pode ser mar ou oceano. Vejam aqui no mapa do nosso país. Vejam que toda essa área é composta por regiões litorâneas. O que isso significa mesmo? Sim, tem mar ou oceano bem próximo. E rio? Quais são as suas principais características? O rio é um curso de água natural que deságua em um mar ou em outro rio. Vejam só. Vejam que ele é bem menor em largura que o mar e os oceanos, mas eles podem ser bem compridos. O rio Amazonas, por exemplo, tem mais de 6 quilômetros de extensão. Gigante! E as lagoas? Quem conhece uma lagoa? Acho que nunca vi uma lagoa. Eu também não. Lagoas são uma porção de água geralmente redonda de profundidade pequena. O que isso significa? Que lagoas são normalmente rasas. Elas também têm terra em volta delas. Vejam esse exemplo de lagoa. Essa é uma lagoa bem famosa, fica no Rio de Janeiro. É a Lagoa Rodrigo de Freitas. Vejam que na margem podemos ver que ela realmente é circular, arredondada e tem terra em volta dela. Conseguem perceber? Vamos montar uma tabelinha então. Para não ficar muito grande, vamos usar só 2 desses que comentamos. Vamos falar sobre o mar e sobre a lagoa. Me ajudem a preencher o quadro. Vamos comparar o mar e a lagoa. Vamos comparar nessas dimensões: tamanho, profundidade, como é a água, que animais vivem nela. Vamos comparar em cada característica. Qual dos dois é maior, mar ou lagoa? O mar. Então vamos preencher na primeira linha. E qual dos dois é mais fundo? O mar também. Vamos incluir essa informação na nossa tabela. E quanto à água? Um tem água salgada e o outro água doce. Qual corresponde a qual tipo de água? É verdade. O mar tem água salgada. Lembra que comentamos que ele parece com o oceano? É aquela água da praia, bastante salgada. Logo, a lagoa tem água doce. Vamos preencher nosso quadro com essa informação. E quais animais podemos encontrar em cada um desses lugares? No mar, por exemplo. Quais animais vemos por ali? Alguns tipos de peixes, tubarões, até baleias e outros. E em lugares de água doce, nas lagoas, por exemplo, quais animais podemos encontrar por lá? Alguns tipos de peixes, sapos, jacarés, tartarugas e outros. Bom, agora que já vimos algumas características e diferenças entre mar e lagoa, vamos fazer a leitura de um texto. Vejam.
Abram o livro na página 98. Esse é o texto principal da nossa lição. Vejam o formato dele. Com que ele se parece? Com um poema, isso mesmo. O texto que vamos ler hoje é um poema. E qual é o título dele? Lagoa. E quem é o autor desse poema? Carlos Drummond de Andrade. Ele foi um grande poeta brasileiro. Nasceu em Itabira, Minas Gerais, e escreveu textos incríveis. Vamos ler um desses textos na aula de hoje. Eu não vi o mar. Eu não sei se o mar é bonito, não sei se ele é bravo. O mar não me importa. Eu vi a lagoa. A lagoa, sim. A lagoa é grande e calma também. Na chuva de cores da tarde que explode, a lagoa brilha, a lagoa se pinta de todas as cores. Eu não vi o mar. Eu vi a lagoa. Sobre o que fala o poema? O autor fala sobre o mar e a lagoa. E o que ele fala sobre esses dois? Ele diz que viu um, mas não viu o outro. E ele viu o mar ou a lagoa? Ele viu a lagoa. Onde podemos encontrar essa informação no texto? Ali, vejam só, eu vi a lagoa. Exatamente. E ele gostou de ver a lagoa? Sim, ele gostou. Em que partes do texto podemos comprovar que ele gostou da lagoa? Vejam ali na última estrofe. O autor diz que a lagoa brilha. A lagoa se pinta de todas as cores. E que outras características o autor dá para a lagoa? Ela é grande e calma. Onde está isso no poema? Na segunda estrofe, isso mesmo, vejam só. E o autor conseguiu comparar a lagoa com o mar? Não, por que não? Porque ele nunca viu o mar. Mas temos essa informação no texto? Sim, é a primeira frase do texto, vejam só. Como falei para vocês, o autor é de Minas Gerais. Vamos ver onde fica esse estado no mapa. Em qual região do Brasil está o estado de Minas Gerais? Na região sudeste, muito bem. Vejam essa região. Ela é composta por quantos estados? 4. Quais são eles? Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo e Minas Gerais. Correto. Vamos ver mais especificamente o estado do nosso autor, Carlos Drummond de Andrade? Vejam onde esse estado está localizado. O que a localização dele tem a ver com a frase "Eu não vi o mar" do poema? Lembram que comentamos que vemos o mar principalmente nas praias? E onde estão localizadas as praias? Nas regiões litorâneas. O que isso significa mesmo? Ah, sim, regiões próximas ao oceano. Vejam mais uma vez onde está localizado o estado de Minas Gerais. O que isso quer dizer? Isso! Minas Gerais não é uma região litorânea. Logo, lá não tem mar. Por isso o autor diz que não viu o mar. Provavelmente, quando ele escreveu esse poema, o autor não havia visto o mar mesmo. Mas quando escrevemos uma poesia, o mais importante é o sentimento que queremos transmitir a quem está lendo o nosso texto. Esse sentimento é o que leva o autor a comparar, mesmo sem nunca ter visto algo. O poeta dá valor ao que tem por perto, ao que ele conhece. O que é nesse caso? A lagoa. Ele diz também que o que está longe não importa. O que ele não conhece também não importa. Ele valoriza o que tem de bom por perto dele. Talvez quando ele conhecer o mar, ele o ache tão bonito quanto a lagoa, mas por ser mais distante dele, ele não valorize tanto. Isso pode ter um lado bom e um lado ruim. Qual é o lado bom? Valorizar as coisas locais, as coisas bonitas que há por perto. E o lado ruim? Negar que as outras coisas são boas, bonitas. Claro que nesse caso isso não acontece.
O autor não tira o valor das coisas, a beleza das coisas. Ele só valoriza mais a beleza das coisas locais, mais perto dele. O mar, para ele, é algo distante, mas a lagoa ele conhece, tem por perto. Por isso ele destacou a beleza delas no poema. Vamos destacar algumas características desse texto. Que tipo de texto é esse? É um texto informativo. Qual é a principal função desse tipo de texto? Informar sobre algo. Sobre o que ele informa? Sobre mares e lagoas. E como ele informa? Através de uma poesia descritiva. Esse é o gênero desse texto. Vamos entender melhor esse gênero. É uma poesia por conta dos sentimentos e emoções envolvidos no texto. Além disso, a estrutura do texto é um poema, como já discutimos. E por que descritiva? Porque ele descreve. E o que ele descreve? A lagoa. Como ele descreve a lagoa? Dando características dela. E quais características podemos destacar da lagoa? É grande, calma, ela brilha, se pinta de todas as cores. E qual é o objetivo principal desse texto? Falar da experiência com relação ao mar e à lagoa. E para isso ele usa que tipo de linguagem? Uma linguagem bem simples. E essa linguagem é usada para falar sobre o quê? Qual é o assunto principal? A experiência de alguém com relação à lagoa e ao mar. Mas como falamos, esse texto é um poema. Por isso ele é dividido em duas partes principais. Quais são elas? Verso e estrofe. E qual a diferença entre verso e estrofe? Verso é cada linha. Isso, Beto. Verso é cada linha do poema. E estrofe? Alfa pode nos ajudar? Sim, professora. Estrofe é o grupo de versos. Isso mesmo. Estrofe é o grupo de versos. Muito bem, rapazes. Então podemos dizer que o texto fala sobre o quê? Ele fala sobre alguém que não viu o mar. Essa pessoa não sabe se o mar é bonito ou não, se é bravo. Mas essa pessoa diz que conhece outro lugar sem ser o mar. O quê? A lagoa. Exatamente. E quais características o autor nos dá para a lagoa? Calma, grande, fica colorida à tarde. É isso mesmo? Estou entendendo o poema direitinho? Onde está escrito que a lagoa fica colorida à tarde? Ali, na última estrofe. Onde, Beto? Leia para nós esse trecho. Na chuva de cores da tarde que explode, a lagoa brilha, a lagoa se pinta de todas as cores. Uau, Beto, isso mesmo! Vejam que forma legal de dizer o que esse poema tem. Ele poderia simplesmente dizer que à tarde a lagoa fica colorida, mas ele usou uma expressão muito interessante. Qual foi? Uma chuva de cores explode na lagoa. Certíssimo, Alfa. E o que seria uma chuva de cores? Muitas cores, isso mesmo. Mas que cores são essas? De onde elas vêm? Dos raios de sol atrás das nuvens, como se fosse uma chuva mesmo. Mas não é chuva de verdade, são só cores que iluminam a lagoa, como se fosse algo assim. Vejam só, não é lindo? Então a expressão chuva de cores não significa que estejam caindo cores das nuvens. Não está realmente chovendo cores. É uma expressão. Ela tem um sentido figurado. O que isso significa? Que não devemos entender essa expressão ao pé da letra. Precisamos imaginá-la e entender o contexto em que ela aparece. Temos outras expressões assim no texto. Ainda nessa última estrofe, vamos identificar? A tarde que explode. Muito bem, Beto. Ali não temos uma explosão de verdade. Vejam,
Não é isso que acontece. O que significa essa a tarde que explode? Acho que é uma explosão de coisa boa. Isso mesmo, Alfa. O autor quis mostrar ali o que uma pessoa pode sentir numa tarde bonita. São as mais diversas cores, o barulho dos animais, o canto dos pássaros. Não é uma explosão com bombas e mortes, mas sim uma explosão de beleza, de coisas boas, como disse o Alfa. A beleza que acontece na natureza. As flores, as cores, os pássaros, o movimento da água e tudo de mais bonito que podemos encontrar na natureza. Temos uma outra expressão do texto com sentido figurado. Que expressão é essa? A lagoa se pinta? Perfeito, Alfa. Ninguém vai dar um lápis de cor para a lagoa se pintar. Lagoa não usa tinta ou maquiagem. Essa é mais uma expressão do poema. O que ela significa? Acho que ele quis dizer que o sol bate nela e ela muda de cor. Reflexos do sol. Excelente, Beto. Vejam só. Olhem só que beleza. A lagoa não tem essa cor. Ela se pintou da cor do sol. E qual é a cor do sol? Depende. O sol da manhã, bem forte, é dourado. O sol do fim da tarde é mais avermelhado. Será que há árvores em volta da lagoa? Será que o verde das folhas também reflete na lagoa? Vejam só que colorida ela deve ficar então. Não é verdade? Dourado, vermelho, verde, azul do céu. É muita cor. Que imagem linda, não acham? Essa pintura dura quanto tempo? Só enquanto houver sol. À noite, a lagoa vai se pintar de outra cor. Entendemos o que o autor quis dizer com essas expressões. Fizemos uma linda imagem dessa lagoa na cabeça. E vocês? Conseguiram imaginar esse belo lugar? É só fechar os olhos e imaginar. Exercício 3. Vamos falar do mar primeiro. Quais características o poeta dá a ele? Me falem que eu vou anotar aqui. Mar. Não sabe se é bonito. Não sabe se é bravo. Ele não se importa com o mar. Lagoa. Ela é grande. Ela é calma. Ele já viu a lagoa. Ele não sabe se o mar é bonito. Tem mais coisas que ele não sabe sobre o mar. O que é? Se ele é bravo. E por que ele não sabe nada disso? Porque ele nunca viu o mar. Isso mesmo. Mais alguma informação sobre o mar? O autor não se importa com ele. Exato. Como observamos, esse poema não tem rimas. Mas isso não é um problema. Nem todo poema tem rimas. A estrutura dele, em versos e estrofes, marca um ritmo. Vejam que a divisão de versos e estrofes não é à toa. É ela que cria o ritmo para a leitura. Assim o poema fica mais bonito e a leitura bem mais agradável. Por falar em rimas, há rimas no poema? Como elas são? Rimas são um dos recursos que podemos usar para compor poemas, mas existem muitos outros. Podemos usar as palavras de uma forma que chama a atenção, repetindo, por exemplo, ou compor expressões com essas palavras. Lá no nosso poema, temos algumas palavras e expressões que se repetem. Vocês perceberam isso? Vamos ver quais são. Na primeira estrofe, temos algo repetido? Temos sim, o que é? O começo de 2 versos, vejam só. O segundo e o terceiro versos começam iguais. Como eles começam? Não sei se... Exato. Não sei se o mar é bonito. Não sei se ele é bravo. Agora vejam, vou escrever esses mesmos versos de uma maneira diferente. No poema, não sei se o mar é bonito. Não sei se ele é bravo. Escrita nova. Não sei se o mar é bonito, nem se é bravo.
Qual frase ficou melhor de ler? A segunda, por quê? Tem menos repetições, isso mesmo. Mas por que o autor escreveu do outro jeito, repetindo as palavras? Lembram que esse texto é um poema? Essa repetição faz parte da intenção dele. Ela marca o ritmo da leitura e o ritmo do poema. Fluência de leitura. Como estamos falando sobre lagoa, mar, água, eu escolhi um outro texto para apreciarmos hoje. Vejam só, eu vou ler. Observem o texto. Como as palavras estão dispostas no papel. Observem a interpretação que faço do texto. A Onda, de Manuel Bandeira. A onda anda. Aonde anda a onda? A onda ainda onda, ainda anda. Aonde? Aonde? A onda, a onda. Bandeira, Manuel. Estrela da Vida Inteira, 1966. O autor desse texto é Manuel Bandeira. Ele nasceu em Recife e já nos presenteou com muitos lindos poemas. Esse é um deles. Ele foi retirado do livro Estrela da Vida Inteira, publicado em 1966. Há bastante tempo e ainda faz grande sucesso. Perceberam? Vejam quantos sons parecidos. Onda, anda, ainda, aonde. Mas vejam a estrutura dele. Percebam como os versos começam e terminam em momentos diferentes nas linhas. O que isso nos faz lembrar? O movimento da onda. O movimento que vai e vem das ondas. Esse movimento fica ainda mais claro quando o autor usa o verbo andar. E quando ele pergunta, aonde? Vamos ler o poema mais uma vez para percebermos esses detalhes mais claramente. A onda anda. Aonde anda a onda? A onda ainda onda, ainda anda. Aonde? Aonde? A onda, a onda. E então, vocês percebem por onde anda a onda? Resumo da aula. Começamos a aula testando nossa memória e relembrando alguns textos que vimos nas últimas lições. Depois, comentamos sobre a diferença entre lagoa, mar e oceano. Até vimos alguns mapas para reforçar a diferença entre eles. Após isso, lemos o texto principal da lição. Um texto sobre a lagoa e o mar. Vimos muitas características desse novo gênero textual que vamos trabalhar ao longo dessa lição. Uma dessas características é a estrutura de um poema. Relembramos que ele é composto por versos e estrofes. Ao final da aula, ainda tivemos um tempinho para apreciar um belo poema de Manuel Bandeira. Ele fechou nossa aula com chave de ouro e ainda falando sobre um tema relacionado a mares e oceanos, a onda. Dever de casa. Livro D, página 98. Livro D, leitura. Reler o texto principal praticando a fluência de leitura. Livro D, página 107. Livro D, leitura. Praticar os verbos listados na lição Leia Depressa. Livro D, leitura. Página 99. Preencher a ficha de compreensão. Como dever de casa, vocês devem preencher a ficha do texto na página 99. Utilize todas as informações que discutimos hoje. Se precisar, voltem ao texto para buscar alguma informação. Depois, pratiquem os verbos da página 107 da lição Leia Depressa.
Vamos conjugá-los juntos na próxima aula. Até lá!